Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver me assistindo, eu quero desejar a você muitas bênçãos e seja muito bem-vindo ao nosso Rota Bíblica, o programa que nós dedicamos 30 minutos com exclusividade para o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. E nós estamos na Maratona de Mateus. Hoje nós estudaremos o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, o evangelho que foi escrito especialmente para os judeus, mas que todos os homens de todas as raças, tribos, línguas e nações podem ser alcançados pela poderosa mensagem do Espírito Santo através do nosso querido evangelista Mateus, o grande apóstolo que foi escolhido por Cristo para ser um dos seus biógrafos e também ser um dos historiadores do ministério de Cristo. E nós vamos estudar aqui, como eu disse, o capítulo 12, e eu só tenho aqui alguns pedidos para fazer para você. Caso você já seja inscrito, gostaria que você curtisse, que você comentasse e que você compartilhasse com o máximo de pessoas possível. Também, você que ainda não é inscrito no canal, aí eu te peço mais uma coisa, que você se inscreva, que você curta, que você comente e que você compartilhe com o máximo de pessoas. Assim, muitas outras pessoas poderão ser alcançadas pela graça do Senhor através da sua palavra. Lembrando que a Bíblia, ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bem, como eu disse, estudaremos o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo, ele tem apenas 50 versículos, tá? O capítulo 12 de Mateus tem 50 versículos, e aí, nesta nossa Bíblia revista e corrigida, aqui muito linda, que está em minhas mãos, nós temos ela, que é a Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Ela, então, define a estrutura deste capítulo, sendo da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 9, nós temos o título Jesus, o Senhor do Sábado, e esta mesma passagem está em Marcos e também em Lucas, ou seja, os três evangelhos que são chamados de sinóticos. Do versículo 9 ao versículo 21, nós temos também a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E aí, este mesmo texto você encontra em Marcos e também encontra em Lucas. Do versículo 22 até o versículo 32, nós temos aqui a blasfêmia dos fariseus, e este texto você só encontra, além de Mateus, você vai encontrar também apenas em Lucas, não tem em Marcos. E aí, os versículos 33 até o versículo 37 fala sobre a árvore e os seus frutos. Este texto, além de Mateus, você vai encontrar apenas em Lucas, ok? E aí, nós vamos ver do versículo 38 ao versículo 45 sobre o milagre de Jonas. Jesus vai contar e nós vamos aprender daqui a pouquinho. E este texto você vai encontrar, além de Mateus, apenas em Lucas. Marcos não registra esta passagem. E aí a gente finaliza com os versículos 46 ao 50, que é falando sobre a família de Jesus. Aí este texto, além de Mateus, você vai encontrá-lo em Marcos e em Lucas. Então, esta é a estrutura do capítulo 12 de Mateus. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo para que nós juntos discorramos algumas lições abençoadíssimas deste grande capítulo do Evangelho de Mateus. Bem, começa falando justamente sobre
Jesus, o Senhor do sábado. O versículo 1 diz que naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E aí o texto continua até o versículo 8, porque Jesus vai travar um debate então com os fariseus, e ele observa então aqui, nós vamos observar nesse debate, Jesus de um lado e os fariseus de um outro, é que de um lado está o grupo de maior religiosidade da época de Jesus, que eram os fariseus. Os mais santos, os mais tops, os mais justos, os mais inteligentes, os mais sabidos, os mais cheirosos. Aquele grupo que sempre é aquele grupo que se acha o mais perfeito da face da terra, que na verdade nem foi feito do pó da terra como foi feito Adão. Esse grupo se acha feito como foi feito Lúcifer, de glória e poder, não é isso? Mas de um outro lado está Jesus de Nazaré, aquele que é Deus, que se tornou homem para que pudesse sentir as mesmas dificuldades e tivesse as mesmas experiências que todos nós seres humanos. Então Jesus olha para eles e diz assim: vocês que conhecem bem as Escrituras, vocês já leram que Davi, quando ele entrou então no templo de Deus, isso você vai encontrar lá nos livros históricos, que quando Davi fugia do rei Saul, então naquele momento ele foi até o sumo sacerdote, até o sacerdote da casa de Deus, e lá ele e os seus homens estavam com fome, mas no templo só havia o pão da proposição. O que era esse pão? Eram 12 pães postos em cima da mesa que ficava no santo lugar, lá naquele templo que foi desenhado por Deus e que foi apresentado para Moisés, e que Bezaliel e Oliabe, auxiliados de várias outras pessoas, construíram. Então tinha o espaço, o santo lugar. No santo lugar tinha a mesa com os 12 pães, do lado direito. Do lado esquerdo tinha o candelabro, e no centro havia então o altar do incenso. Tinha uma cortina que separava, que é chamado o véu do templo, e do outro lado do véu, no lugar chamado Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, com um pouco do maná, com o cajado de Arão. Sobre a arca estava o propiciatório, e em cima do propiciatório estavam os 2 querubins, um voltado para o outro, ali aonde o sumo sacerdote apresentava uma vez por ano o sangue, então, para a purificação dos pecados do povo, uma festa chamada de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Pois bem, só havia aquele pão, que era o pão dedicado aos sacerdotes, mas nesse dia foi aberta uma exceção. Davi então disse para o sacerdote: olha, eu e os meus homens estamos limpos, nós não temos contaminação nenhuma. Então o sacerdote tirou esses pães e deu a eles. E a Bíblia diz então, Jesus diz assim: olha só, e vocês observaram que ele comeu aquilo que era só dos sacerdotes, e ele comeu. Foi o que aconteceu com ele. E ele diz: vocês sabiam que no sábado os sacerdotes, eles até invalidam o sábado. Mesmo assim, eles continuam vivos. Pessoal, o grande problema da pessoa é exatamente quando ela entra para o legalismo. Ela acha que tudo deve ser do jeito dela, da forma que ela quer. Não, não. A graça de Deus é algo inexplicável. Imagina, o que nós vamos falar da graça se para mim e para você, se nós estivéssemos diante do fariseu e do publicano? Claro que nós queríamos amizade com o fariseu, porque o fariseu era o mais crente, o mais santo, o mais top, o mais tudo, enquanto o publicano, cara, era o cara mais ruim da face da terra, aquele homem rejeitado por todos. E é interessante que os dois entram no templo, o fariseu
fariseu entra com salto alto, falando coisas lindas, que era dizimista, que era jejuador, que era um cara alinhado, e ele até batia, ele então olhava e dizia para os céus, olha, eu não sou como esse publicano, e do outro lado, coitado publicano, sabendo dos seus erros, sabendo das suas falhas, sabendo das suas limitações, ele apenas olhava para o chão, batia com as mãos nos peitos e assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E é interessante que se nós estivéssemos naquele culto, nós diríamos francamente que Deus havia falado com o fariseu e não com o publicano. Mas acontece que Jesus, ele não se impressiona com oração bonita. Jesus se impressiona com oração sincera. Jesus não está preocupado se eu sou mais alinhado, ele está preocupado se eu sou mais quebrantado. Ele então mostra que ele disse, olha, os sacerdotes, vocês já perceberam que os sacerdotes no sábado eles trabalham e nada acontece com eles? É que, na verdade, os fariseus estavam muito apegados ao legalismo. Nós não podemos nos apegar ao legalismo, porque o legalismo nos afasta de Deus. E falando ainda desse legalismo, porque quando Jesus sai dali, mas primeiro ele dá uma resposta para aqueles homens, de, olha, deixa eu falar para vocês, o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. E o sábado foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí você entende piamente que o sábado foi criado para que o homem, a criatura de Deus, o Filho de Deus, descansasse. E a ordem mosaica era bem clara. Você trabalha 6 dias e no 7º dia você descansa. Significa que se ele começasse a trabalhar, digamos, na quarta-feira, ele trabalharia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, ele descansaria. É o 7º dia. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. E se ele começasse a trabalhar na sexta? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Então essa era a linguagem, essa era a ordem. Trabalha 6 dias, descansa no 7º. E para que era esse 7º? Era para ele poder descansar, porque esse povo tinha vindo de lá do cativeiro egípcio. Esse povo não tinha bons modos, esse povo tinha uma cabeça de escravo, eles não sabiam o que era descanso. E Deus disse, olha, eu quero que vocês descansem. E o mesmo Deus que se preocupou com o descanso daquele povo, se preocupa também com o nosso descanso. Por isso que nós precisamos também ter o nosso tempinho de descanso, de alegria e de tudo mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Do versículo 9 ao versículo 21, nós encontramos agora o versículo 9 diz, e partindo dali chegou à sinagoga deles. Observa que aqui tem um pronome, é um pronome demonstrativo. De quem era a sinagoga? Deles. Deles quem? Os judeus. A sinagoga não era de Jesus, a sinagoga não era dos apóstolos, a sinagoga era dos judeus. Por isso, o escritor Mateus deixa bem claro que chegou à sinagoga deles. E ali tinha um homem que a mão dele era uma mão fechada, a mão mirrada. E quando Jesus olha para aquele homem, ele então Jesus olha para aquele povo e eles então perguntam para Jesus, vem cá, é lícito, pode curar alguém no sábado? E Jesus então olha para eles e diz assim, versículo 11, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer o bem no sábado. Observa mais uma vez aqui, os fariseus eles estão preocupados, presos no legalismo. Eles estão presos naquilo que eles achavam que era mais importante. E ele vai deixar bem claro mais à frente que o que importa, na verdade, é o que nós chamamos de misericórdia. Observa que o texto deixa bem claro aqui, quando Jesus diz assim, e disse aquele homem, estende a tua mão. E aquele homem ficou curado. O que eu acho interessante nisso daqui, é que Jesus ele foi na contramão. Jesus era especialista e continua sendo especialista de ir na contramão.
Se fosse outro, dizia, não, no sábado você não vai ser curado, volte aqui no domingo, volte aqui na segunda. Não, não, Jesus é do momento. Por isso que o texto de Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. É interessante que você vai observar o texto bem claro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é que ele foi. No passado, ele é. No presente, ele é. E no futuro, ele é. Ou seja, ele é o único homem na face da terra, porque ele está entre nós, o único que ele consegue convergir em si o passado e o futuro, fazendo com que todos se tornem presentes. Cara, isso é muito top. E esse Jesus, ele cura esse homem, independentemente se a lei dizia para curar ou não, se alguém ia reprovar ou não. Jesus corre o risco para curar um homem que necessitava de cura. Jesus corre o risco ali até de ser ridicularizado, e você vai observar mais à frente que o texto é bem claro, o texto que nós mostramos aqui, vai deixar bem claro que esses homens, versículo 14, tendo saído os fariseus, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus curando e os fariseus tramando a sua morte. Jesus fazendo o bem e os fariseus intentando o mal. Jesus fazendo o que era a missão dele e os fariseus fazendo a missão de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Deixa eu falar para você uma coisa bem clara, bem olhando aqui dentro dos seus olhos. Se você, em algum momento da sua vida, sentir o desejo de fazer mal a alguém, de prejudicar alguém, de tirar alguma coisa de alguém, de roubar alguma coisa de alguém, deixa eu falar para você, repreenda, porque você pode estar sendo usado, você estará sendo usado pelo diabo, porque quem é usado por Deus, ele não julga, ele não maltrata, ele não mata, ele não rouba, ele não destrói. Você diz, pastor, mas eu nunca coloquei a mão em nada de ninguém, nunca peguei nada de ninguém. Graças a Deus continue assim. Mas tem gente que não pega o bem físico, mas pega o bem emocional. Rouba o emocional das outras pessoas. Tenta roubar, quem sabe, o emprego do outro, quem sabe o cargo do outro, quem sabe a confiança do outro, a amizade do outro. Deixa eu lhe dizer, temos muito cuidado, porque Satanás, ele anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Aqui a Bíblia deixa bem claro que Jesus curou aquele homem, e a cura desse homem foi o motivo, no versículo 14, para que os fariseus, com que os religiosos se reunissem para planejar a morte de Jesus. Aí eu pergunto, você faz parte de qual grupo? Do grupo que faz o bem ou do grupo que planeja a morte de alguém só porque esse alguém está tendo destaque, né? E aí a gente vai mais adiante, do versículo 22 até o versículo 32, nós vamos ver aqui os nossos queridos apóstolos presenciando uma coisa que os próprios fariseus estavam agora, porque alguém trouxe um endemoniado, esse endemoniado ele também era cego, esse também ele era mudo, e no momento que Jesus curou, a Bíblia diz que o cego e o mudo falavam e via. Olha só, Jesus operou 3 grandes milagres. Primeiro, repreendeu os demônios. Segundo, restaurou a audição. Terceiro, restaurou a visão. E aí a multidão dizia, esse daqui é filho de Davi? Será que esse daqui não é este o filho de Davi? Versículo 23, filho de Davi, referindo-se ao grande rei Davi. Mas essa conjunção aqui, pelo amor de Deus, essa conjunção aqui é que mata. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, isso é o versículo 24, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu,
príncipe dos demônios. Observa, Jesus fez um milagre na vida de um mudo, de um surdo, que outrora era endemoniado. De um lado tem uma multidão dizendo, esse daqui é o filho de Davi, esse daqui é o Messias. Mas de outro lado os fariseus diziam assim, não, ele é endemoniado, ele faz isso porque ele é usado pelo príncipe dos demônios. Pessoal, quantas vezes nós estendemos a mão para alguém e o diabo levanta outro para tentar nos criticar, para tentar retirar isso de nós. Jesus passou por isso. Jesus havia curado o homem da mão mirrada, planejaram a morte dele. Agora ele repreende o demônio, expulsa o demônio, restaura a visão, restaura a audição, e alguém diz, ele faz isso porque ele está endemoniado. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Para você, meu irmão, minha irmã, você nunca agradará todas as pessoas. Jesus fez um bem para um homem. Os seus discípulos glorificaram a Deus. A multidão ficou maravilhada. A Bíblia diz no versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas lá no meio de todos esses, havia um grupo, o grupo dos fariseus, que estavam julgando Jesus e dizendo, ele expulsa esses demônios porque ele tem pacto com Satanás. Deixa eu falar para você, você nunca vai agradar todo mundo. Continua servindo a Deus. Quando as pessoas criticarem você, pode ter certeza, esses daí, quem sabe ainda são os remanescentes dos fariseus. Fica tranquilo, continua fazendo a obra, porque o versículo mais à frente, Jesus diz uma coisa bem clara para eles. Vocês acham que Satanás vai expulsar Satanás? Será que Satanás, quando expulsa Satanás, será que ele não está dividindo o seu reino? E quem foi que disse que um reino dividido vai subsistir por muito tempo? Não tem como. Ele disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino dos céus. Versículo 24 ele diz, ou como pode alguém entrar numa casa de um homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não manietar, que é amarrar o valente, saqueando então a sua casa. E o versículo 30 diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Observa que não existe meio termo, ou nós estamos do lado de Jesus, ou nós estamos do lado dos fariseus. E é muito fácil saber de que lado nós estamos. Quem está do lado de Jesus, incentiva, produz cura, produz libertação, produz liberdade, produz ambiente e atmosfera saudáveis. Quem está do lado de Jesus acontece isso. Agora, quem está do outro lado se incomoda com a cura, se incomoda com alguém que tornou a ver, se incomoda com alguém que tornou a ouvir, se incomoda com alguém que a mão outrora era mirrada, mas que agora a mão foi solta. Se incomoda com o ensino, se incomoda porque os discípulos comem, se incomoda porque os discípulos andam. Pelo amor de Deus, eu digo para você, é muito melhor estarmos do lado de Cristo. E eu quero dar um conselho para você. Se você conhece alguém que não está do lado de Cristo, pelo amor de Deus, fica longe dele, porque o lugar que eu e você precisamos estar é do lado de Cristo. E Jesus deixa bem claro a partir do versículo 33, sobre a árvore e os seus frutos. Ele diz, como é que vocês querem colher frutas boas, frutos bons, em árvores más? Imagina se você vai procurar, por exemplo, vamos pensar aqui, você vai procurar, falando de Roraima aqui, falando do norte, você vai procurar embaixo de um pé de manga, você sobe nesse pé de manga, quando você chega lá em cima, você encontra lá uma fruta brava, uma fruta que não tem nada a ver com o alimento. Você vai ficar meio esquisito, porque se você vai até um pé de manga, você quer encontrar manga. Se você vai até um pé de caju, você quer encontrar caju. Agora, quando você chega, de longe é caju, mas quando chega é limão, tem uma coisa errada. De longe você encontra, você vê que é abóbora. Está ali naquelas ramas, é uma abóbora, mas quando você se aproxima é uma cobra. Que negócio é esse? Existem pessoas que também de longe até parecem bonitas, até parecem frondosas, de longe são pessoas especiais, são até humildes de longe, mas se aproximam para você saber quem são.
Jesus disse: olha, vocês podem até se esconder, mas quando vier o fruto, o fruto revela. E tem um versículo aqui, 36 do capítulo 12, que eu vou ler na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, versículo 36. Olha que interessante este versículo. Eu vou ler os versículos 36 e 37. Quem disse? Jesus. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, o dia com D maiúsculo, juízo, o J com J maiúsculo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Queridos, a nossa boca não é para expressar palavras inúteis. Eu lembro muito bem do texto de Provérbios que diz, o próprio Salomão diz que até o maluco, o doido, o varrido, quando ele se cala, ele passa por sábio. Se você não sabe o que falar, fecha a boca. Tem até um ditado aqui no norte que diz que bico fechado não entra mosquito. Se você não sabe o que falar, então se cale. Se você não vai abrir sua boca para bendizer as pessoas, se cale. Se você vai abrir a boca para falar mal das pessoas, morda a língua. Se você vai abrir a sua boca para falar mal do seu pastor, do seu líder, morda essa língua. Aí eu vou falar como Jesus disse. Claro que Jesus não disse isso aqui, mas agora vai ser o Antônio Lima dizendo: se a sua língua coça para falar mal dos outros, corta ela no tronco e lança fora. Porque é melhor você entrar no céu sem essa língua do que com ela você ir para o inferno. E tem um livro apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. E é interessante, claro, isso é um livro apócrifo, que Pedro foi até o inferno e ele viu uma parte do inferno que lá estavam as pessoas penduradas pelas línguas. E perguntado, então, Pedro pergunta para quem estava com ele por que aquelas pessoas estavam penduradas pelas línguas, e a pessoa disse, aquele ser disse que as pessoas penduradas pelas línguas no inferno eram aquelas pessoas que falavam mal das outras, as pessoas que mentiam, as pessoas que falavam falso testemunho. Por isso, lá no inferno, elas passarão a eternidade pendurada pela língua. Isso não está na nossa Bíblia canônica. Isso é um livro apócrifo chamado o Apocalipse de Pedro. Mas olha, faz sentido, né? O cara que usa a boca para falar mal dos outros, para difamar os outros, para tentar ganhar ponto com alguém. Ah, se esse livro apócrifo foi verdade, essa pessoa vai passar a eternidade pendurada pela língua. É bom que ela não vai conseguir falar com ninguém. Por quê? Eu até penso, por que ela é pendurada pela língua? Porque se deixar a língua solta, ela vai falar mal do diabo, vai falar mal dos demônios, falar mal de todo mundo. Daqui a pouco o inferno vai ser o inferno elevado ao quadrado, porque aonde tem o fuxiqueiro, aonde tem o difamador que espalha contenda entre irmãos, meu irmão, o problema é sério. E aí nós temos os versículos 38 até o 45 que falam sobre o milagre de Jonas. Esse Jonas, os escribas e os fariseus chegaram e disseram: olha, nós queremos um sinal para saber se o Senhor é ou não é o Messias. Jesus disse: não, eu não vou fazer isso. Nenhum sinal será dado a não ser aquele que foi dado por Jonas. Assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim importa que o Filho do Homem também esteja. E ele diz: olha, os ninivitas, eles se levantarão no juízo e com os homens desta geração e os condenará, tá? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 42, ele diz assim: porque a rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará com os homens desta geração e os condenará, porque desde os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. As pessoas querem tantos milagres, o maior milagre está aqui, Bíblia Sagrada. As pessoas querem as maiores profecias, aqui estão as maiores profecias. As pessoas querem receber as maiores revelações, aqui estão as maiores revelações. As pessoas querem ouvir as mensagens mais impactantes. Aqui estão as mensagens mais impactantes. Isso daqui, Bíblia Sagrada, não pode ser substituída por coreografia, não pode ser substituída por louvor, não pode ser substituída por festa, não pode ser substituída por filme, não pode ser substituída por teatro.
esta palavra aqui, ela deve ter a primazia na igreja e no coração de cada crente. Finalizando o capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50, a gente vai encontrar aqui que a família de Jesus foi ter com Jesus enquanto Jesus estava ensinando, e alguém chegou e disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora tentando falar contigo. Ele disse: olha, mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele aponta para as pessoas que estão ali e diz assim: aqui estão as minhas mães, aqui estão os meus irmãos, porque aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é parte do meu corpo. Observa aqui, bem interessante, pelo fato de não mencionar José, possivelmente nessa época José já havia falecido. Portanto, por isso que o texto revela, só menciona Jesus, só os irmãos de Jesus e a sua mãe. Que este capítulo fique no nosso coração, que guardemos com muita alegria e que possamos colocar em prática o que nós aprendemos com ele. Afinal de contas, é com a Bíblia Sagrada que nós nos edificaremos. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe, até a próxima.